Olá, muito boa noite para todo mundo. No tinir da canga e no canto do pocão rangedor do carretão, o carreiro está fazendo a saudação para a passagem da comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV, que vem chegando de viagem, trazendo aos companheiros e companheiras boiadeiros as notícias mais importantes acontecidas no chão do sertão brasileiro. E para começar a função, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. Contar o caso que aconteceu e o fato que se deu na praça também é nossa função, mas aqui a gente tem a intenção de dar um passo adiante, destrinchando ao caminhante o significado do que foi passado e também o que está vindo aí pela frente. E para fazer isso, um pedaço desta nossa lida noticiarista está sempre reservado para saber dos especialistas como é que está a situação no mercado futuro para o companheiro pecuarista poder seguir lidando num trieiro seguro. Acompanhe. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje estou aqui para traçar um breve panorama sobre os mercados de boi gordo e de milho. Bom, essa semana foi uma semana relativamente calma para o boi gordo, quando a gente olha para as semanas anteriores. A gente teve, no final dos últimos dias dessa semana, a notícia que veio lá do Canadá, de Calgary, trazendo a confirmação que esse caso de EB, de vaca louca, é atípica aqui no Brasil. Então isso traz algum alívio para o lado das entidades representantes do setor e estamos só esperando o retorno da China, sendo que também no final da semana mais notícias veiculadas em que o mercado mexicano pode ser aberto também para a carne bovina brasileira. Então é um tom mais aliviador quando a gente olha para o cenário do mercado externo da carne bovina. No mercado interno, a gente vê que parte dos frigoríficos continua batendo metade das operações, não tem abatido cheio, as escalas de abate têm andado com alguma dificuldade, mesmo porque o pecuarista não se interessa em vender esses animais em níveis menores de preço, e o mercado continua relativamente calmo, com tentativas de compra entre 270 e 275, mas sem grandes evoluções de negócios nesses patamares de preço. Pelo lado do milho, a gente tem um sentimento de cautela, querendo ou não, a gripe aviária na Argentina aumentou o número de casos, houve um caso também em avicultura industrial, então tudo isso gera alguma tensão. Acredito que as entidades brasileiras, as entidades do Brasil, estão tomando todas as cautelas também, mas isso gera um alerta no setor. A gente está em plena colheita da safra de verão, a gente teve também boas condições de desenvolvimento das lavouras nos meses anteriores, com boas chuvas, e no momento nenhum consumidor tem feito grandes estoques com esse sentimento. As negociações têm sido da mão para a boca e isso mantém as referências comportadas na região de Campinas e em São Paulo próximo de 85,50 e 86. Bom, pessoal, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau. Com o ponteiro já de partida e o berranteiro chamando a boiada e os boiadeiros para tocar a lida, a gente avança no nosso serviço novidadeiro com a recitação das notícias a respeito do mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro na engorda e na mantença do seu gado. Olá pessoal, Felipe Fabre, zootecnista analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje traremos um panorama a respeito dos preços da soja em grão e expectativas para o curto prazo. Falando a respeito do mercado de soja, nós tivemos uma queda no preço da saca com a referência no Porto de Paranaguá no fechamento do mês de fevereiro. A referência vigente de R$ 173,00 por saca, uma queda de 0,6% em 30 dias. Com relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, o fechamento de fevereiro de 2022, a saca de soja está custando 14,4% menos nessa temporada. O principal fator baixista com relação aos preços da soja aqui no mercado brasileiro são a colheita da safra de verão, junto aí com um câmbio que tem pressionado o cenário com relação à soja até o momento. Com relação à colheita, nós estamos com um ritmo atrasado em relação à safra passada e, além dessa situação de uma colheita atrasada em relação à safra passada, nós temos contrapondo aí a colheita a situação das lavouras no Rio Grande do Sul e também na Argentina, que tem limitado um viés baixista com relação às cotações
no caso, aí, levando em consideração os últimos 30 dias. Tá? Do lado da colheita, nós atingimos até o último dia 25 de fevereiro, 34% das lavouras já haviam sido colhidas no Brasil, segundo a Conab, e na safra passada nós tínhamos 42,1% da área já colhida, de acordo com a Conab. Destaque aqui para Mato Grosso, onde o ritmo de chuvas tem sido frequente, ou foi frequente ao longo do mês de fevereiro, e isso acabou impactando diretamente os trabalhos de colheita no estado, retardando aí os trabalhos a campo. Hoje nós temos aí 76,3% da área em Mato Grosso já colhida, um atraso de 3,5 pontos percentuais em relação à última safra. Tendo já cortado e palmeado esse chão, transportando boiada em tantas outras jornadas, a nossa parada vai ser nessa casa velha na beira da estrada, que fica bem na metade do caminho daqui para o Espraiadinho. Mas dentro de 2 minutos e mais um tiquinho, a gente volta com a boiada na estrada para dar continuação na empreitada. Aguarde! O sorgo é um dos principais cereais cultivados no mundo inteiro. E aqui no Brasil não deve ter nenhum companheiro ou companheira fazendeiros que nunca tenham visto pessoalmente uma lavoura dessa planta usada para diferentes finalidades, né? Mas é bem verdade que, pelas suas muitas qualidades e possibilidades de utilização, essa cultura ainda pode crescer muito no país. E é justamente com a finalidade de incentivar o aumento da produção que um grupo de técnicos e produtores criou recentemente um movimento chamado Mais Sorgo. Pois então a gente vai ter a satisfação de prosear aqui na nossa entrevista do dia com um dos ponteiros desta iniciativa, o Dr. Frederico Botelho, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Sete Lagoas, no interior das Minas Gerais. Boa noite, doutor Frederico. É uma honra para nós ter a sua presença virtual mais uma vez aqui no nosso arranchamento internetico. Seja muito bem-vindo e faça o favor de ficar à vontade, que a casa é sua. Boa noite, Sidney. Boa noite aí a todos os telespectadores que nos assistem. É um prazer novamente estar aqui com você para falar desta vez aí de uma cultura que é tão importante né, para o nosso país e pode se tornar cada vez mais estratégica aí no contexto, né, do cultivo de grãos, enfim, de todas as suas funcionalidades que essa cultura tem para o nosso país. Estou à disposição para que a gente possa prosear aí nesse momento bacana e agradeço mais uma vez o seu convite de toda a equipe. A gente que agradece. Ô Frederico, então para começar a prosa, né, o que é o sorgo afinal? Bom, Sidney, o sorgo é uma planta, né, é um cereal, um vegetal que tem, né, cultivado no Brasil e no mundo há milênios, né, uma planta milenar e que tem várias funcionalidades, né? Então, é uma cultura que pode ser utilizada para o cultivo de grãos, enfim. No Brasil, ela é mais cultivada com o objetivo da produção de grãos, né? Então, hoje, a gente observa, principalmente para a produção de ração e para a produção, para o uso de produção de silagem, mas ela tem aí diversas funcionalidades. Quais seriam essas outras utilidades do sorgo, hein, Frederico? Então, Sidney, o sorgo ele tem várias categorias, né? Nós temos aí o sorgo granífero, que é o sorgo utilizado principalmente para a produção de grãos, onde a gente produz a ração e também outras funcionalidades, como também pode ser utilizado em suas devidas categorias para alimentação humana, que é um cereal extremamente funcional, como, por exemplo, aí a comunidade celíaca, né, que não pode, que tem alguma restrição com relação ao glúten. Então, o sorgo, ele é um vegetal que não tem glúten na sua farinha, ou seja, no seu grão. Ele também pode ser usado para a produção de silagem ou também para o pastejo direto dos animais a campo. Ele também tem uma categoria que nós chamamos de sorgo para a produção de energia, seja ele o sorgo sacarino, onde a gente produz diretamente, né, como a gente produz o álcool da cana, a gente produz também o álcool do sorgo. Então, é uma alternativa que a gente tem dessa cultura tão versátil. Nós temos também o sorgo biomassa, que ele é utilizado
para queima em caldeira, ou também utilizado para a produção de forragem ou para a produção de biomassa, né, para incorporação de sistemas de plantio direto, para aporte de matéria orgânica nos sistemas produtivos. Nós temos aí também o sorgo vassoura, que é um sorgo utilizado aí tradicionalmente pelos pequenos produtores para a produção de vassouras artesanais, né? Então, essas são as características, né? A versatilidade dessa cultura, desse grão, né, tão versátil, que nós temos a possibilidade, né, de incorporá-lo com vamos dizer assim, com um motor maior na nossa atividade agropecuária do nosso país. Ô Frederico, eu cansei de ver meu pai fazer vassoura de sorgo, né? Mas nunca consegui aprender, não. Agora, como é que é essa história, Frederico, de criar um movimento para incentivar a cultura do sorgo no Brasil? Então, Sidney, isso aí surgiu, né? Essa ideia desse projeto aí de um movimento mais sorgo, ou seja, um projeto para que a gente incentive a produção e também o uso do sorgo no Brasil, né? É uma cultura tão versátil e tem diversas categorias, características, né, que podem contribuir para o desenvolvimento de sistemas de produção cada vez mais sustentáveis, né? A gente tem o sorgo hoje no Brasil, ele é utilizado principalmente ali na cultura de safrinha, que a gente fala, né, que é a segunda cultura cultivada aí, principalmente posterior ao cultivo da soja. E nesse momento, a gente tem vivenciado no nosso país e também no mundo diversos fatores que têm contribuído para limitações de produção das culturas que são utilizadas nesse período. Como, por exemplo, vamos citar um exemplo do milho, né? A gente tem passado por problemas de restrições hídricas nesse período, por problemas de pragas, como, por exemplo, a cigarrinha, que vem acometendo as lavouras de milho e trazendo diversos prejuízos em termos de produtividade, né? E o sorgo, ele vem como uma cultura potencial, uma cultura extraordinária para que a gente possa contribuir para um desenvolvimento de sistemas mais sustentáveis. Por quê? Porque ele é uma cultura, por exemplo, que ela tem uma tolerância maior às restrições hídricas, é uma cultura que, no caso, quando comparado com o milho, ela não é acometida, né, pelo complexo aí das cigarrinhas, que trazem a questão do enfesamento e que vem trazendo grandes problemas para o milho. Então, é uma cultura que tem uma versatilidade grande e que pode contribuir para que o nosso país, nós possamos desenvolver sistemas com mais sustentabilidade, ou seja, enquadrar exatamente as culturas em seu devido momento, naquela janela de plantio ou no momento de cultivo, que ela possa trazer a maior rentabilidade para o produtor. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, qual é o papel que está reservado para o pecuarista brasileiro nesse movimento mais sorgo? Então, o movimento Mais Sorgo, ele vem com o objetivo principal de mostrar a versatilidade que essa cultura tem, né? Então, todas aquelas características que eu já falei aí no início da nossa prosa, o objetivo é demonstrar de que forma que essa cultura possa ser introduzida no sistema de produção. E o pecuarista, ele será introduzido nesse processo durante as ações do movimento, quando a gente fala, por exemplo, o sorgo, para o uso do sorgo para a produção de silagem, né? A gente tem possibilidade de produzir aí silagem de alta qualidade, com uma cultura que tem uma alta capacidade de tolerância aos estresses hídricos naqueles momentos mais difíceis que a gente vem vivenciando no nosso país, nos calendários agrícolas, né? E uma cultura, uma produção de silagem que tem uma alta qualidade. Entendi. Bom, esse assunto é muito interessante, né? E certamente a gente vai voltar a ele mais vezes, né, Frederico? Então, queria dizer assim que o Terra Viva DBO na TV está à disposição, na medida em que as coisas forem acontecendo. Liga para a gente prosear mais um pouquinho e para ajudar vocês a divulgar esse movimento aí, viu, Frederico? Grande abraço para você, dá um abração em toda a turma boa aí da Embrapa e até a próxima. Obrigado aí, Sidney, a gente agradece e certamente a disponibilidade e o espaço de vocês será muito importante para que a gente possa divulgar esse programa aí a nível nacional e até a nível internacional. Obrigado pelo espaço e permanecemos sempre à disposição. Muito obrigado. Do lote de gado engordado que foi apartado para fazer a embarcação, metade já está em cima do caminhão e enquanto a pionada dá seguimento no carregamento,
A gente faz um intervalo ligeiro na nossa falação para mostrar os comerciais que sustentam a televisão. E quando o serviço for retomado, o nosso tempo vai ser ocupado com o destrinchamento do noticiário e o comentário a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro, porque está confirmado que o Brasil continua livre da vaca louca verdadeira. E na nossa Praça Boiadeira, o carretão já está querendo embicar de novo na subida do Estradão. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 2 minutos e mais um caquinho. Aguarde. A zoada de rojão ainda está fazendo eco na Chapada e no Grotão. E no país inteiro, os companheiros e companheiras boiadeiros estão fazendo grande comemoração por causa da confirmação de que foi mesmo um caso de falsa vaca louca o motivo da morte de um boi erado que estava sendo criado em Marabá, no Pará. Foi isso que ficou provado no resultado dos exames feitos por um laboratório do Canadá, credenciado pela OMSA, a Organização Mundial de Saúde Animal, que saiu na noite desta quinta-feira e foi divulgado na mesma hora pelo Ministério da Agricultura aqui no Brasil. Pois então, logicamente que agora a questão muda completamente de figura e todo mundo que faz parte da cadeia produtiva da pecuária brasileira, incluindo as autoridades sanitárias, os frigoríficos e os fazendeiros, já estão tomando suas providências para entender o que vai mudar na situação e o rumo que vai ser tomado pelo carretão. Conforme a da sabedência geral, o primeiro passo para a normalização já foi dado pelo Ministério da Agricultura, que está preparando um relatório técnico oficial para ser mandado para a OMSA e divulgado para todo o mercado internacional. Esse documento também vai ser apresentado e discutido numa reunião internética que está sendo marcada com o governo da China, o que vai ser de importância fundamental para convencer o gigante oriental a reabrir a sua porteira para a carne bovina brasileira, de preferência com a máxima urgência, né? A Tailândia, o Irã e a Jordânia decidiram nesta sexta-feira suspender a importação do nosso produto, enquanto a Rússia proibiu os embarques só do Pará. Mas, ultimamente, estes países têm comprado muito pouco da gente e isso não chega a ser motivo de grande preocupação. Pois então, com a questão da exportação embicando já no rumo de uma solução que não deve demorar, o caso agora é de prestar muita atenção no andamento da negociação e no comportamento da cotação aqui no nosso próprio terreiro. Como o amigo fazendeiro tem bem recordação, nestes dias recentemente passados, os frigoríficos que vendem sua produção no mercado caseiro andaram campeando boiada terminada para refazer o estoque de carne na câmara fria. Mas a ordem dada pelo patrão ao comprador era para descer o facão derriçador de preço no valor da mercadoria, né? Enquanto isso, no comércio de carne sem osso no atacado, a cotação média dos cortes comercializados teve uma queda de 0,8% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Neste mesmo período considerado, o setor varejista andou em rumos desencontrados nos 4 estados pesquisados, sendo que no Paraná o preço médio subiu 0,1% e nas Minas Gerais o que aconteceu foi o contrário, com uma redução de 0,1% também. Já em São Paulo e no Rio de Janeiro, o caso foi de estabilidade. Repare então, amiga pecuarista, que a pressão baixista que estava derrubando a cotação já começou a perder força. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões consultadas, com o registro de 4 quedas, mas também de 3 altas. No norte das Minas Gerais, a arribada foi geral, com o boi subindo para R$ 241,50 e a vaca para R$ 226,50 a prazo e já livre do fundo rural. Já no Triângulo Mineiro, a fêmea caiu para R$ 236,50. No noroeste do Paraná, o macho subiu para R$ 266. Em Paragominas, no Pará, foi a vaca que aumentou sozinha para R$ 231,50. Mas em redenção, o carretão foi para o outro lado e o boi foi rebaixado para R$ 221,50. No sul do Goiás, o dono do frigorífico não está querendo pagar pela fêmea mais do que R$ 216,50. E no oeste da Bahia, o fazendeiro que está precisando de dinheiro está entregando vaca pela merreca de R$ 228,50.
Lá nas Lavras do Meio, no Morro do Mosquito, mora um roceiro por nome de Zé Benedito, que de tão feio que é, até chega a ser bonito. Pois o danado é casado com a Maria Rosa, a moça mais formosa da freguesia, e eu dou garantia de que não é por dinheiro, que isso o Zé não tem. A explicação é que, se na beleza a natureza com ele não foi generosa, lhe deu como riqueza sabedoria em quantidade e um coração cheio de paixão, que é a condição para o caboclo ser merecedor de um amor de verdade. Foi por ter sabedência de que a poesia é o remédio que tanto alivia a dureza da lida quanto realça a alegria da vida, que a gente adquiriu o costume de recitar todo dia uma dessas prosinhas versejadas no fechamento da nossa apresentação aqui na televisão. Aí o povo ficou gostando, todo mundo queria e pedia mais, e o jeito foi juntar tudo e publicar nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão sendo mostrados aí na fotografia. Se o amigo e amiga ainda não tiveram a oportunidade de ver e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, no número 11 98224 1807. 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio@ual.com.br ou ainda me achar lá no Facebook. E na esperança de que o companheiro tenha tirado proveito do serviço que foi feito, a comitiva anuncia a retirada e já vai pondo de novo a boiada para marchar no eito, prometendo voltar com Terra Viva DBO na TV na segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h35 da noite. Um abraço, um excelente final de semana para todo mundo e até lá então.